Título: Conferência 18: Fixação em traumas, o inconsciente. Senhoras e senhores, em minha conferência anterior, expressei o desejo de que nosso trabalho pudesse prosseguir com base não em nossas dúvidas, mas sim em nossas descobertas. Não expusemos ainda nada sobre duas das mais interessantes implicações decorrentes de nossas duas amostras de análise. Comecemos pela primeira. Ambas as pacientes dão-nos a impressão de se terem fixado em uma determinada parte de seu passado, como se não conseguissem libertar-se dela e estivessem, por essa razão, alienados do presente e do futuro. Assim, elas permaneceram enclausuradas em sua doença, da mesma forma como, em épocas anteriores, as pessoas se retiravam para dentro de um mosteiro, a fim de ali suportarem a carga de suas vidas desditosas. O que havia lançado esse destino sobre nossa primeira paciente era o casamento, que ela, na vida real, havia abandonado. Por meio de seus sintomas, continuava a manter seu relacionamento com o marido. Pudemos compreender seus anseios, que imploravam por ele, que o desculpavam, que o colocavam num pedestal e que lamentava a perda dele, embora fosse jovem e desejável para outros homens. Havia tomado todas as precauções reais e imaginárias, mágicas, para permanecer fiel a ele. Não se mostrava estranhos e negligenciava sua aparência pessoal. Ademais, sempre que se sentava numa cadeira, era incapaz de levantar-se rapidamente. Recusava-se a assinar o nome e não podia dar nenhum presente com fundamento na suposição de que dela ninguém devia receber nada. O mesmo efeito se produzia na vida de nossa segunda paciente. A jovem, por meio de uma ligação erótica com seu pai, iniciada nos anos anteriores à puberdade, a conclusão que ela mesma tirou foi não poder casar-se enquanto estivesse tão doente. Entretanto, suspeitamos que ficara assim tão doente para não ter de se casar e para permanecer com o pai. Não podemos desprezar a questão de saber por que, de que forma e por qual motivo uma pessoa pode chegar a uma atitude assim tão estranha perante a vida. Uma atitude tão pouco prática, supondo-se que esta atitude seja uma característica geral das neuroses e não uma peculiaridade especial dessas duas pacientes. E, de fato, é um aspecto geral de grande importância prática em toda a neurose. A primeira paciente histérica de Breuer estava, de modo semelhante, fixada no período em que cuidava de seu pai gravemente doente. Apesar da recuperação, essa paciente, em certo aspecto, permaneceu desligada da vida, permaneceu sadia e eficiente, porém evitou o curso normal da vida de uma mulher. Em cada uma de nossas pacientes, a análise nos mostra
que elas foram conduzidas de volta a um determinado período de seu passado através dos sintomas de sua doença ou pelas consequências desses sintomas. Na maior parte dos casos, com efeito, escolheu-se para este fim uma fase muito precoce da vida, um período de sua infância, ou até mesmo, por mais que isto pareça risível, um período de sua existência como criança de peito. A mais íntima analogia com essa conduta de nossos neuróticos apresenta-se nas doenças que se estão produzindo com especial frequência precisamente na época atual por intermédio da guerra. O que se descreve como neurose traumática. Naturalmente, casos semelhantes aparecem também antes da guerra, após colisões de trens e outros acidentes alarmantes envolvendo riscos fatais. As neuroses traumáticas não são, em sua essência, a mesma coisa que as neuroses espontâneas que estamos acostumados a investigar e tratar pela análise. Até agora não conseguimos harmonizá-las com nossos pontos de vista e espero, em alguma época, poder explicar-lhes a razão desta limitação. No entanto, um aspecto devemos insistir em que existe completo acordo entre elas. As neuroses traumáticas dão uma indicação precisa de que em sua raiz se situa uma fixação no momento do acidente traumático. Esses pacientes repetem com regularidade a situação traumática em seus sonhos, onde ocorrem ataques histeriformes que admitam uma análise. Verificamos que o ataque corresponde a uma completa transportação do paciente para a situação traumática. É como se esses pacientes não tivessem findado com a situação traumática, como se ainda tivessem enfrentando-a como tarefa imediata, ainda não executada, e levamos muito a sério esta impressão. Mostra-nos o caminho daquilo que podemos denominar de aspecto econômico dos processos mentais. Realmente, o termo traumático não tem outro sentido senão o sentido econômico, aplicando-o a uma experiência que, em curto período de tempo, aporta à mente um acréscimo de estímulo excessivamente poderoso para ser manejado ou elaborado da maneira normal, e isto só pode resultar em perturbações permanentes da forma em que essa energia opera. Esta analogia nos compele a descrever como traumáticas também aquelas experiências nas quais nossos pacientes neuróticos parecem se haver fixado. Isto nos proporia uma causa única para o início da neurose. Assim, a neurose poderia equivaler a uma doença traumática e apareceria em virtude da incapacidade de lidar com uma experiência cujo tom afetivo fosse
excessivamente intenso. Na verdade, foi esta realmente a primeira fórmula pela qual, em 1893 e 1895, Breuer e eu explicamos teoricamente nossas observações. Um caso como aquele da primeira de minhas duas pacientes em minha conferência anterior, a jovem mulher casada, separada de seu marido, ajusta-se muito bem a esta opinião. Ela não tinha superado o fracasso de seu casamento e permanecia ligada ao trauma, mas nosso segundo caso, o da jovem com uma fixação em seu pai, já nos mostra que a fórmula não proporciona compreensão suficiente. Por um lado, uma menininha estar de tal forma apaixonada por seu pai é algo tão comum e tão frequentemente superado que o termo traumático aplicado a este fato perderia todo o seu significado. E por outro lado, a história da paciente demonstrou-nos que numa primeira instância sua fixação erótica parecia haver-se dissipado sem causar qualquer dano, e foi somente alguns anos mais tarde que reapareceu nos sintomas da neurose obsessiva. Aqui, pois, antevemos complicações, uma maior quantidade de causas para o começo da doença. Também podemos, contudo, suspeitar que não há por que abandonar a linha de abordagem traumática como se fosse errônea. Deve ser possível fazê-la adequar-se a isto e incluí-la em algum outro lugar. Aqui, pois, mais uma vez devemos interromper o trajeto que iniciamos. Por agora não conduz a nada mais e teremos de nos instruir com outras coisas antes de podermos encontrar sua correta continuação. Quanto ao tema da fixação numa determinada fase do passado, podemos, porém, acrescentar que tal conduta é muito mais difundida do que a neurose. Toda neurose inclui uma fixação desse tipo, mas nem toda fixação conduz a uma neurose, coincide com uma neurose ou surge devido a uma neurose. Um perfeito modelo de fixação afetiva em algo que é passado é o que se nos apresenta no luto, que realmente envolve a mais completa alienação do presente e do futuro. Mesmo o julgamento de um leigo, contudo, distinguirá com nitidez entre luto e neurose. Existem, por outro lado, neuroses que podem ser descritas como forma patológica de luto. Também pode acontecer que uma pessoa seja levada a uma parada tão completa devido a um acontecimento traumático que estremece os alicerces de sua vida a ponto de abandonar todo o interesse pelo presente e pelo futuro e manter-se permanentemente absorvida na concentração mental no passado. Uma pessoa assim desafortunada, porém, não se torna, por isso, necessariamente neurótica. Não atribuiremos, portanto, demasiado valor a este único aspecto ao caracterizar a neurose, embora ele esteja regularmente presente e possa ser geralmente importante.
Voltemo-nos agora para a segunda das descobertas que resultaram de nossas análises. E neste caso, não precisamos temer a necessidade de fazer uma subsequente limitação em nossos pontos de vista. Descrevi-lhes como nossa primeira paciente executava um ato obsessivo, carente de sentido, e como referiu uma recordação íntima de sua vida passada, que tinha alguma conexão com ela, e como a seguir examinei a conexão entre esse ato e a lembrança e descobri a intenção do ato obsessivo a partir de sua relação com a lembrança. Existe, porém, um fator que omiti completamente, embora mereça nossa mais completa atenção. Por mais que a paciente repetisse seu ato obsessivo, não sabia que este derivava da experiência, porque havia passado. A conexão entre o ato e a experiência estava oculta para ela. Apenas podia muito fielmente responder que não conhecia aquilo que a fazia executar seu ato. Então, subitamente, um dia, sob a influência do tratamento, conseguiu descobrir a significação e a referiu a mim. No entanto, ela ainda nada sabia da intenção com que executava o ato obsessivo, a intenção de retificar uma parte desagradável do passado e colocar seu adorado esposo em melhor situação. Levou um tempo consideravelmente longo e foi necessário muito trabalho antes que compreendesse e admitisse para mim que apenas tal motivo poderia ter sido a força determinada de seu ato obsessivo, o elo entre a cena após sua infeliz noite de núpcias e o motivo afetuoso da paciente constituíram, tomados em conjunto, o que temos chamado de sentido do ato obsessivo. Mas enquanto executava o ato obsessivo, este sentido lhe tinha sido desconhecido em ambas as direções, tanto o porquê como para quê. Os processos mentais, portanto, tinham estado em operação dentro dela e o ato obsessivo era o efeito deles. Ela se apercebia deste efeito num estado mental normal. Porém, nenhum dos predeterminantes deste efeito vieram ao conhecimento de sua consciência. Conduzia-se exatamente da mesma forma que uma pessoa hipnotizada que houvesse recebido de Bernheim a ordem de abrir um guarda-chuva na enfermaria do hospital 5 minutos após haver despertado. O homem executava esta ordem quando estava acordado, mas não podia referir o motivo de sua ação. É uma situação semelhante que temos diante de nossos olhos quando falamos na existência de processos mentais inconscientes. Podemos desafiar a quem quer que seja no mundo que faça uma descrição científica mais correta desta situação. E se o fizer de bom grado, renunciaremos à nossa hipótese de processos mentais inconscientes, enquanto tal não
acontecer, porém, nos aferraremos à hipótese, e se alguém levantar a objeção de que aqui o inconsciente não constitui nada de real, num sentido científico, que é um artifício, une façon de partir, podemos apenas sacudir os ombros resignadamente e não levar em conta o que diz por ininteligível. Algo não real que produz efeitos de uma realidade tão tangível como um ato obsessivo. E encontramos na segunda paciente aquilo que, em essência, é a mesma coisa. Ela estabelecera a regra de que o travesseiro não devia tocar o encosto da cabeceira da cama, e tinha de obedecer a essa regra, ainda que não soubesse de onde esta se originava, o que significava ou a que motivos devia seu poder. A paciente considerar a regra como algo indiferente, ou lutar contra a mesma, ou irritar-se com ela, ou decidir transgredi-la, nada disso determinava qualquer modificação na sua execução. Tinha de ser obedecida, e ela se perguntava em vão por quê. Devemos reconhecer, entretanto, que esses sintomas de neurose obsessiva, essas ideias e impulsos que emergem, não se sabe de onde, que provam ser resistentes a toda a influência de uma mente sob outros aspectos normal, que dão ao paciente a impressão de se tratar de convidados todo-poderosos de um outro mundo, seres imortais, e imiscuindo-se no turbilhão da vida mortal. Esses sintomas oferecem a mais clara indicação de que existe uma rejeição da mente por completo, isolada do resto. Conduzem por uma via que não se pode perder a uma convicção da existência do inconsciente na mente. E é precisamente por esta razão que a psiquiatria clínica, que está familiarizada apenas com uma psicologia da consciência, não consegue abordar esses sintomas de nenhuma outra forma que não seja qualificando-os como sinais de um tipo especial de degeneração. Ideias obsessivas e impulsos obsessivos naturalmente não são em si mesmos inconscientes, algo mais do que a realização de atos obsessivos escapa à percepção consciente. Não se teriam tornado sintomas se não tivessem forçado o caminho até a consciência, mas seus motivos pré-determinantes, que inferimos por meio da análise, as conexões em que os inserimos pela interpretação, são inconscientes, pelo menos enquanto não os tivermos tornado conscientes para o paciente através do trabalho da análise. Ora, se os senhores considerarem mais atentamente que a situação que estabelecemos em nossos dois casos se confirma em relação a todos os sintomas de toda doença neurótica,
que sempre e em toda parte o sentido dos sintomas é desconhecido para o paciente e que a análise regularmente demonstra que esses sintomas constituem derivados de processos inconscientes, contudo, podendo, sujeitos a variadas circunstâncias favoráveis, fazer-se conscientes. Se considerarem isto, os senhores compreenderão que, na psicanálise, não podemos prescindir daquilo que é, ao mesmo tempo, inconsciente e mental, e que estamos habituados a operar com esse algo como se tratasse de alguma coisa perceptível pelos sentidos. Os senhores, porém, também entenderão, talvez, quão incapazes de formar um julgamento desta questão são todas essas outras pessoas, familiarizadas apenas com o inconsciente enquanto conceito, que jamais efetuaram uma análise e jamais interpretaram sonhos ou encontraram sentido e intenção nos sintomas neuróticos. Vale anunciar mais uma vez, para nossos fins, a possibilidade de conferir um sentido aos sintomas neuróticos mediante interpretação analítica. É uma prova inarredável da existência, ou, se preferem, da necessidade de manter a hipótese de processos mentais inconscientes. Isso não é tudo, porém, graças a uma segunda descoberta de Breuer, que a mim parece mais significativa ainda do que a outra, a que ele empreendeu sozinho, aprendemos ainda mais acerca da conexão entre os sintomas neuróticos e o inconsciente. Não apenas o sentido dos sintomas é com regularidade inconsciente, mas também existe uma relação inseparável entre este fato de os sintomas serem inconscientes e a possibilidade de eles existirem. Logo, senhores, me compreenderão. Estou de acordo com Breuer ao afirmar que sempre, ao encontrarmos um sintoma, poderemos concluir existirem determinados processos mentais definidos no paciente, os quais contêm o sentido do sintoma, mas também é necessário que este sentido seja inconsciente para que o sintoma possa surgir. Jamais se constroem sintomas a partir de processos conscientes, tão logo os processos inconscientes pertinentes se tenham tornado conscientes. O sintoma deve desaparecer. Aqui os senhores prontamente percebem um meio de se chegar à terapia, uma forma de fazer os sintomas desaparecerem. E dessa maneira Breuer realmente recuperou sua paciente histérica, isto é, libertou-a de seus sintomas. Encontrou uma técnica de trazer à consciência os processos mentais inconscientes que continham o sentido dos sintomas e os sintomas desapareceram. Essa descoberta de Breuer não foi resultado de especulação, mas sim uma feliz observação que se tornou possível pela cooperação da paciente.
e nem devem os senhores atormentar-se com tentativas de compreender essa descoberta, atribuindo-a a algo anteriormente conhecido. Devem reconhecer nela um fato fundamental novo, com cujo auxílio muita coisa se tornará explicável. Permitam-me, portanto, repetir-lhes a mesma coisa de outro modo. A construção de um sintoma é o substituto de alguma outra coisa que não aconteceu. Determinados processos mentais normalmente deveriam ter evoluído até um ponto em que a consciência recebesse informações deles. Isto, porém, não se realizou. Em seu lugar, a partir dos processos interrompidos que, de alguma forma, foram perturbados e obrigados a permanecer inconscientes, o sintoma emergiu. Assim, passou-se algo semelhante a uma troca. Se isso puder ser invertido, o tratamento dos sintomas neuróticos terá atingido seus objetivos. A descoberta de Breuer ainda é o alicerce da terapia psicanalítica. A tese segundo a qual os sintomas desaparecem quando se fazem conscientes seus motivos predeterminantes inconscientes tem sido confirmada por todas as pesquisas subsequentes, embora nos defrontemos com as mais estranhas e inesperadas complicações ao tentarmos pô-la em prática. Nossa terapia age transformando aquilo que é inconsciente em consciente e age apenas na medida em que tem condições de efetuar essa transformação. Devo fazer agora rapidamente uma breve digressão, a fim de evitar o risco de os senhores imaginarem que este trabalho terapêutico seja realizado com muita facilidade. Daquilo que lhes disse até aqui, uma neurose poderia resultar de uma espécie de ignorância, um não saber acerca de acontecimentos mentais de que se deveria saber. Isso seria uma aproximação mais efetiva a algumas conhecidas doutrinas socráticas, segundo as quais até mesmo os vícios se baseiam na ignorância. Ora, via de regra, seria muito fácil para o médico experiente em análise compreender que impulsos mentais tivessem permanecido inconscientes em determinado paciente. Então, não lhe seria muito difícil também recuperar o paciente, comunicado seu conhecimento a este e assim remediando a ignorância de seu paciente. Pelo menos parte do sentido inconsciente do sintoma poderia ser abordada desta maneira, embora seja verdade que o médico não pode adivinhar muito a respeito da outra parte. A conexão entre os sintomas e as experiências do paciente, de vez que o médico desconhece essas experiências e deve esperar até que o paciente as recorde e narre. Mesmo para isso, contudo, pode-se, em alguns casos, encontrar um sucedâneo. Pode-se indagar acerca dessas experiências junto
aos parentes do paciente e estes, a miúdes, conseguirão reconhecer qual delas teve um efeito traumático, podendo até mesmo, vez e outra, referir experiências de que o próprio paciente nada conhece, porque ocorreram em uma época muito do início de sua vida. Combinando então estes dois métodos, deveríamos ganhar a perspectiva de aliviar o paciente de sua ignorância patogênica com pouco dispêndio de tempo e de trabalho. Oxalá as coisas se passassem desta maneira, chegaríamos a descobertas com relação a este tema para as quais de início estávamos despreparados. Saber nem sempre é a mesma coisa que saber. Existem diferentes formas de saber que estão longe de serem psicologicamente equivalentes. E a fagotes et fagotes, como disse Molière. O conhecimento do médico não é o mesmo que o do paciente e não pode causar os mesmos efeitos. Se o médico transferir seu conhecimento para o paciente na forma de informação, não se produz nenhum resultado. Não seria incorreto dizer isso, não resulta em remoção do sintoma, mas tem um outro resultado, o de pôr em movimento a análise, do que um dos primeiros sinais frequentemente são as expressões de rechaço. O paciente sabe, depois disso, aquilo que antes não sabia, o sentido de seus sintomas, porém sabe tanto quanto sabia. Com isso, aprendemos que existe mais de uma espécie de ignorância. Necessitaremos de uma compreensão mais profunda da psicologia para que esta nos mostre em que consistem essas diferenças. Malgrado isso, continua, porém, verdadeira nossa tese, segundo a qual os sintomas desaparecem quando seu sentido se torna conhecido. Tudo quanto nos resta acrescentar é que o conhecimento deve basear-se numa modificação interna no paciente, e esta só pode efetuar-se através de uma parcela de trabalho psicológico orientado para um objetivo determinado. Aqui deparamos com problemas que presentemente serão agrupados na dinâmica da construção dos sintomas. Agora devo perguntar, senhores, se isto que estou dizendo não é demasiado obscuro e complicado. Não estaria eu confundindo-os ao retomar com tanta frequência coisas que já disse ou fazendo ressalvas às mesmas ao iniciar sequências de ideias e depois abandoná-las? Lamentaria se isto acontecesse, porém desagrada-me muito simplificar as coisas às custas da veridicidade. Não tenho o que objetar contra o fato de os senhores receberem todo o impacto da multiplicidade e complexidade de nosso tema, e também penso que não lhes causo prejuízo se em cada ponto lhes transmito mais do que os senhores podem utilizar. Afinal, estou consciente de que todo ouvinte ou leitor em sua mente ordena
resume e simplifica tudo o que lhe é apresentado, e de tudo isto seleciona o que gostaria de reter. Até certo ponto, sem dúvida, procede o fato de que, quanto mais se tem à disposição, mais pode ser usufruído. Permitam-se esperar que, apesar de todos os aspectos secundários, os senhores tenham aprendido nitidamente a parte essencial daquilo que lhes comuniquei a respeito do sentido dos sintomas, a respeito do inconsciente e a respeito da relação entre ambos. Sem dúvida, também terão percebido que nossos esforços subsequentes nos conduzirão em duas direções. Primeiro, nos levarão a descobrir a maneira pela qual as pessoas adoecem e como podem vir a adotar a atitude neurótica em relação à vida, o que é um problema clínico. E, em segundo lugar, far-nos-ão entender como os sintomas patológicos se desenvolvem a partir das causas da neurose, o que constitui um problema de dinâmica mental. Ademais disso, deve haver algures um ponto em que os dois problemas convergem. Por hoje não prosseguirei mais nesse tópico. No entanto, como ainda temos algum tempo disponível, gostaria de chamar sua atenção para uma outra característica de nossas duas análises que só será possível apreciar novamente, de modo completo, mais adiante, para as lacunas nas recordações do paciente, suas amnésias. Conforme já ouviram falar, a tarefa do tratamento psicanalítico pode ser expressa nesta fórmula. Sua tarefa consiste em tornar consciente tudo o que é patogenicamente inconsciente. Os senhores talvez se surpreenderão ao constatar então que esta fórmula pode ser substituída por uma outra. Sua tarefa consiste em preencher todas as lacunas da memória do paciente, em remover as amnésias, o que corresponderia à mesma coisa. Com isso, queremos dizer que as amnésias dos pacientes neuróticos possuem importante conexão com a origem de seus sintomas. No entanto, se os senhores considerarem o caso de nossa primeira análise, não encontrarão justificativa para esse conceito de amnésia. A paciente não havia esquecido a cena da qual se derivava seu ato obsessivo. Pelo contrário, tinha nítida recordação da mesma e nenhuma outra coisa esquecida desempenhou qualquer papel na origem do sintoma. A situação no caso de nossa segunda paciente, a jovem com ritual obsessivo, embora menos clara, era em seu conjunto análoga. Não se havia realmente esquecido de sua conduta de anos anteriores de sua vida. O fato de haver insistido em que a porta entre o quarto de seus pais e o seu quarto fosse mantida aberta e de haver expulsado sua mãe do lugar que ocupava na cama dos pais,
Recordava-se disto muito bem, embora com hesitação e contra vontade. A única coisa que podemos considerar surpreendente é que a primeira paciente, ao realizar seu ato obsessivo em inúmeras ocasiões, nenhuma vez sequer tenha percebido sua semelhança com a experiência da noite de núpcias e que a lembrança respectiva não lhe ocorresse quando se lhe faziam perguntas diretas no sentido de encontrar os motivos de seu ato obsessivo. E o mesmo se aplica à adolescente cujo ritual e suas causas estavam em conexão principalmente com uma situação que se repetia de forma idêntica todas as noites. Em ambos estes casos não havia amnésia verdadeira, não havia perda de memória, mas rompera-se uma conexão que devia ter acarretado a reprodução ou a reemergência da lembrança. Para a neurose obsessiva basta uma perturbação da memória desse tipo. Na histeria, porém, o caos é diferente. Via de regra, esta neurose é marcada por amnésia em escala realmente grande. Ao analisar cada sintoma histérico isoladamente, descobre-se geralmente toda uma sequência de impressão de eventos que, quando tornam a emergir, são descritos explicitamente pelo paciente como tendo sido esquecidos até então. Por outro lado, essa sequência remonta aos primeiros anos de vida, de forma que a amnésia histérica pode ser reconhecida como continuação imediata da amnésia infantil, que para nós, pessoas normais, ocultou os começos de nossa vida mental. Ao seu lado, constatamos com assombro que até mesmo as mais recentes experiências do paciente podem estar sujeitas a esquecimento e que as circunstâncias que precipitaram a irrupção da doença ou levaram à sua intensificação são especialmente invadidas, se não totalmente apagadas pela amnésia. Acontece com regularidade que detalhes importantes desaparecem do quadro total de uma recordação recente deste tipo ou foram substituídos por falsificações da memória. Com efeito, sucede com regularidade quase igual que determinadas lembranças de vivências recentes apenas emergem um pouco antes do final de uma análise, lembranças que haviam sido retidas até esse momento tardio e deixado lacunas perceptíveis na continuidade do caso. Essas limitações da capacidade da memória, conforme já disse, são características da histeria, na qual, de fato, determinados estados também surgem como sintomas. Os ataques histéricos, que não deixam atrás de si qualquer vestígio na memória. Se as coisas se passam diferentemente na neurose obsessiva, os senhores podem concluir que nessas amnésias estamos lidando com uma característica psicológica da modificação que ocorre na histeria e não é um aspecto universal das neuroses em geral. A importância desta distinção reduz-se com a seguinte consideração: temos incluído duas coisas como sentido de um sintoma.
o seu de onde e o seu para quê, ou sua finalidade, ou seja, as impressões e experiências das quais surgiu e as intenções a que serve. Assim, o de onde de um sintoma se reduz a impressões que vieram do exterior, que uma vez forma necessariamente conscientes e podem a partir daí ter se tornado inconscientes através do esquecimento. O para quê de um sintoma, seu propósito, no entanto, é invariavelmente um processo endopsíquico, que possivelmente teria sido consciente no início, mas pode igualmente não ter sido jamais consciente e ter permanecido no inconsciente desde o início. Por isso, não é de grande importância se a amnésia influenciou também o de onde. As experiências em que o sintoma se baseia, como acontece na histeria, é no para quê, no propósito do sintoma, que pode ter sido inconsciente desde o início, que se baseia sua dependência do inconsciente e não menos firmemente na neurose obsessiva do que na histeria. Ao enfatizar desta maneira o inconsciente na vida mental, contudo, conjuramos a maior parte dos maus espíritos da crítica contrário à psicanálise. Não se surpreendam com isso e não suponham que a resistência contra nós se baseia tão somente na compreensível dificuldade que constitui o inconsciente ou na relativa inacessibilidade das experiências que proporcionam provas do mesmo. A origem dessa resistência, segundo penso, situa-se em algo mais profundo. No transcorrer dos séculos, o ingênuo amor-próprio dos homens teve de submeter-se a dois grandes golpes desferidos pela ciência. O primeiro foi quando souberam que a nossa Terra não era o centro do universo, mas o diminuto fragmento de um sistema cósmico de uma vastidão que mal se pode imaginar. Isto estabelece conexão em nossas mentes com o nome de Copérnico, embora algo semelhante já tivesse sido afirmado pela ciência de Alexandria. O segundo golpe foi dado quando a investigação biológica destruiu o lugar supostamente privilegiado do homem na criação e provou sua descendência do reino animal e sua inextirpável natureza animal. Esta nova avaliação foi realizada em nossos dias por Darwin, Wallace e seus predecessores, embora não sem a mais violenta oposição contemporânea. Mas a megalomania humana terá sofrido seu terceiro golpe, o mais violento, a partir da pesquisa psicológica da época atual, que procura provar o ego que ele não é senhor nem mesmo em sua própria casa, devendo, porém, contentar-se com escassas informações acerca do que acontece inconscientemente em sua mente.
Os psicanalistas não foram os primeiros e nem os únicos que fizeram essa invocação à introspecção. Todavia, parece ser nosso destino conferir-lhe expressão mais vigorosa e apoiá-la com material empírico que é encontrado em todas as pessoas. Em consequência, surge a revolta geral contra nossa ciência, o desrespeito a todas as considerações de civilidade acadêmica e a oposição se desvencilha de todas as barreiras da lógica imparcial. Em ademais de tudo isso, perturbamos a paz deste mundo também de uma outra forma, conforme em breve os senhores ouvirão.